Saudações, queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal. Para que todos saibam, estamos estudando a lição 7, que tem como título Bem-aventurados os que creram. Vamos orar para iniciar os nossos estudos de hoje? Querido e bom Deus, como é bom, Senhor, podermos contemplar as maravilhas das Tuas mãos a qualquer hora do dia, especialmente nessas horas, nesses momentos em que dedicamos para estudar a Tua Palavra. O Senhor nos proporciona, o Senhor cria para nós uma atmosfera celestial. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que nos auxilia, que nos ensina diariamente a nos manter em comunhão contigo. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o verso para memorizar, Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, verso 29. Antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu gostaria de mandar um abraço para a professora Cleane e o professor Mateus, lá do Instituto Adventista Agroindustrial. Estivemos lá esse final de semana e pude conhecer pessoalmente esse casal tão querido. Um forte abraço a vocês e toda esta comunidade de fé do IAI. Vamos à lição de hoje, domingo 10 de novembro, De Volta a Abraão é o título de hoje. Jesus não teve receio de declarar quem é, nem de chamar pessoas para testemunhar quem ele é, mesmo testemunhas que já haviam morrido há muito tempo, incluindo Abraão. Ele disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Isso está relatado em João, capítulo 8, verso 56. Agora a lição traz a seguinte pergunta: por que o testemunho de Abraão era tão importante a ponto de ser incluído no Evangelho de João? Você vai agora dar uma pausa na lição e vai abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, verso 3, Gênesis 18, versos 16 a 18, Gênesis 26, verso 4, Mateus capítulo 1, verso 1 e Atos capítulo 3, verso 25 e responder a essa pergunta. Mas vamos ao comentário da lição. Por símbolos e promessas, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão e a fé do patriarca se fixou no Redentor que viria. Cristo disse aos judeus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. O carneiro oferecido em lugar de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o ser humano for condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o Pai, olhando para o Filho, disse ao pecador: Viva, pois encontrei resgate para a sua vida. Jó 33, verso 24, Patriarcas e Profetas, páginas 121 e 122. Abraão foi o pai da nação judaica. Ele recebeu a promessa de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Essa bênção veio pelo Messias, nascido de sua linhagem. Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. Sua disposição de sacrificar Isaque, o filho da promessa, não foi apenas uma evidência de fé, mas também uma janela para o plano da salvação. Quando Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, responderam: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? A resposta de Jesus foi surpreendente. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, verso 58. Jesus se referiu ao que Deus disse a Moisés na sarça ardente, reivindicando que ele é Deus, o ser que existe por si mesmo. Os líderes entenderam o significado do que Jesus disse, porque, naquele momento, pegaram pedras para atirar nele. João 8, 59. A lição orienta que você leia Romanos capítulo 4, versos de 1 a 5 e responda o seguinte:
Como Paulo usa a história de Abraão para revelar a verdade de que a salvação é somente pela graça mediante a fé, não pelas obras da lei. Esses versos ajudam a compreender a verdade de que Abraão é o pai dos que vivem pela fé. Se você preferir, pode deixar a sua opinião nos comentários abaixo do nosso vídeo. Vamos agora ouvir os comentários de Ellen White. Abraão fazia as mais fervorosas orações para que lhe fosse permitido contemplar o Messias antes de sua morte, e viu a Cristo. Foi-lhe concedida uma luz sobrenatural, e ele reconheceu o divino caráter de Cristo. Viu seu dia e se alegrou. Foi-lhe dada uma compreensão do divino sacrifício pelo pecado. Ele tinha uma ilustração desse sacrifício no que se passara consigo mesmo. Fora-lhe dada a ordem: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e ofereça-o em holocausto. Gênesis 22, verso 2. Sobre o altar do sacrifício apresentou o filho da promessa, o filho em quem se concentravam suas esperanças. Então, enquanto estava ao pé do altar, com a faca erguida para obedecer a Deus, ouviu uma voz do céu que dizia: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Verso 12. Essa terrível prova foi imposta a Abraão para que pudesse ver o dia de Cristo e compreender o grande amor de Deus para com o mundo. Amor tão grande que, para erguê-lo da degradação, entregou seu único filho à tão vergonhosa morte. O Desejado de Todas as Nações, página 376. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu a Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versos 56 a 58. Aqui, Cristo lhes mostrou que, embora calculassem que sua vida tinha menos de 50 anos, sua vida divina não podia ser calculada pelo cômputo humano. A existência de Cristo antes de sua encarnação não é medida por algarismos. Antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo é o Filho de Deus pré-existente, existente por si mesmo. A mensagem que ele deu a Moisés para ser transmitida aos filhos de Israel foi: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, verso 14, exaltai-o 3 de janeiro. A recompensa não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, versos de 1 a 5. Portanto, não há ocasião de alguém se gloriar sobre outro, nem de murmurar. Ninguém é mais privilegiado do que outro. Nem pode alguém reclamar o prêmio como um direito. Parábolas de Jesus, página 237. Bem-aventurados os que creram. Abraão creu. Nós também devemos ter a mesma fé que Abraão. Aguardo você amanhã. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.